Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça nos nossos corações. Permaneçamos adorando a Deus, sabendo que o Senhor é poderoso para falar aos nossos corações através dos louvores, amém? Através da palavra, através da oração, através dos seus ouvidos atentos ao que o Senhor tem para nós, amém? Efésios capítulo 5, já lido no início. Vamos ler agora, novamente, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Tema de hoje: as tentações das mídias sociais, a mordomia do tempo. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Feche seus olhos, oremos juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos porque aqui estamos, ó Senhor. Sentimos a tua presença mover este santo templo, Senhor, os corações, as vidas em adoração a ti, Senhor. Reconhecemos que o Senhor está neste lugar e pode falar aos nossos corações pela tua palavra. Para isso eu coloco minha vida em tuas mãos e peço que o teu Espírito Santo seja sobre nós, ó Senhor. No momento em que falo da tua palavra, o Senhor guia, Senhor, os meus lábios e o meu coração. Mas também, Senhor, abra os ouvidos, ó Senhor, os corações daqueles que ouvem, e o Senhor esteja com teu Espírito Santo alcançando as nossas vidas nesta manhã. Nós clamamos a ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar, irmãos. Nós estamos numa série de lições que é a nossa jornada na vitória sobre as tentações modernas, porque nós entendemos, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará livramento para que vocês possam suportar e permanecer de pé, amém? Por isso, nesse mês, nós temos esse objetivo de compreender que existem tentações dos tempos modernos. Somos tentados desde o Éden e continuaremos até que o Senhor Jesus volte, e aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, aquilo que é mortal seja revestido de imortalidade, e aquilo que nós conhecemos em parte, nós conheceremos plenamente, porque o veremos face a face. Mas enquanto estivermos aqui, com certeza, diariamente, constantemente, vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e nesse processo teremos que enfrentar aquilo que enfraquece esse processo, que tenta nos tirar desse processo, que são as tentações. É aquilo que nos chama a atenção, que nos atrai para que nós sejamos desviados, afastados do propósito de Deus. As tentações, elas estão aí na nossa existência, mas Deus é fiel e Ele vai prover forças e caminhos de escape para que nós possamos permanecer firmes, resistir e estarmos diante do Senhor. Nós vimos as tentações sobre as finanças, sobre o consumismo, o materialismo, e hoje nós vamos falar sobre esse tema importante, que é aquilo que nós estamos aí no nosso dia a dia, né? Quantos aqui possuem um dispositivo móvel, um celular? Levante a mão. Mas levanta a mão mesmo, né? Quantos possuem perfis em alguma rede social? Nem que seja do Orkut. Lembram disso? Lembram desse? Foi umas redes sociais. Eu vou dar uma introdução a respeito de redes sociais, mídias sociais e ambiente digital, mas o Orkut foi bem característico porque ele enfrentou o nascimento do Facebook. O Facebook existe até hoje, derivou em outras redes sociais do mesmo grupo, mas o Orkut
ele enfrentou o nascimento do Facebook e foi um sucesso extraordinário apenas no Brasil. Para vocês terem uma ideia, né? Naquele tempo, 32 milhões de usuários usavam o Orkut. Mas eu acredito que na maioria que aqui estão, praticamente talvez a totalidade, tem algum perfil nas redes sociais. E se você usa o WhatsApp, ele é uma forma de rede social, é uma forma de mídia social, tá certo? Vivemos em uma era marcada por distrações constantes. E você, com esse aparelhinho em suas mãos, ele vibra, a tela acende, uma notificação chama a nossa atenção, e quando nós percebemos, já se passaram minutos, horas, dias. O que deveria ser apenas um recurso útil, muitas vezes nos dominam. As mídias sociais, criadas para facilitar a comunicação e conectar pessoas, podem se transformar em grandes ladrões do nosso tempo, da nossa atenção e até mesmo da nossa fé. Nós temos que dimensionar o nosso adversário, a nossa oposição. Nós temos que dimensionar esse problema. E eu quero falar um pouquinho e dar um pouco de conceito antes de falar do texto que nós lemos aqui. As redes sociais são diferentes de mídias sociais, que é diferente do ambiente social. Mas na totalidade da população mundial, de alguma forma, toda essa geração está sendo influenciada, direta ou indiretamente, impactada, exposta, direta ou indiretamente com isso. Vamos lá. Redes sociais são plataformas digitais focadas na interação e no relacionamento. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Logo, as redes sociais produzem também mídias sociais, mas não apenas elas produzem mídias sociais. Porque, por exemplo, apesar de ter interatividade social no YouTube, ela é uma plataforma de mídia digital, mas não necessariamente uma mídia social. Mas ela também tem essa questão da rede social nela. Então, as mídias sociais, elas abrangem... É o momento de tomar água, né? Eu não estava aqui, mas eu vi que encontraram uma maneira muito inteligente, improvisada no teatro, de esperar passar o trem. Parabéns. Foi uma das atuações que eu morri de dar risada em casa. Muito bem. Mídias sociais abrangem todo tipo de espaço de criação e compartilhamento de conteúdo. O YouTube, podcast, blogs, fóruns, streaming e outros tipos mais de conteúdos que são digitais. Não é de papel, não é tangível, mas é visto na tela. Aí nós temos o ambiente digital, que é toda tela, todo tipo de tela, que nós temos nas redes sociais, nos streams, os games, o trabalho remoto, a televisão, o tablet, o celular e todos os outros dispositivos que a gente tem, e nós estamos expostos à tela. Então, hoje, as redes e as mídias sociais, elas são uma infraestrutura que nós temos de influência cultural, econômica e até espiritual. Um pouco do histórico e da evolução. Nós estamos aí para a terceira década da existência dessas redes sociais e dessas mídias digitais modernas. Lá no finzinho dos anos 90, a primeira rede social se chamava 6 Degrees. Primeira rede social, que era simplesmente o perfil de alguém, o que ela era, e ela então encontrava os amigos ali. Depois, nos anos 2000 para frente, nós tivemos MySpace. Quem aqui já teve perfil no MySpace? Não levanta a mão que vai denunciar. Eu já tive. Orkut, Facebook. Então era a era da conexão, MSN, Mirk, e aí vai. Depois, nos anos de 2010 para frente, vieram as redes sociais mais visuais. Instagram, YouTube, Twitter.
aquelas redes sociais que produziam mais conteúdo, que é o que nós chamamos de conteúdo gerado pelo usuário. Nem vou arriscar o meu inglês, mas é UCG, User Content Generation, né? E nesse sentido, nós então fomos atraídos por os olhos para as telas, de uma maneira muito mais visual, muito mais interativa. Está tudo a uma distância de um clique ou de uma dedada, de um toque que nós tenhamos aqui. E hoje nós temos ferramentas de amizade, e são desde ferramentas de amizade até plataformas globais de negócio, plataformas globais de política, cultura e também de fé. Tá? Um pouco da economia. Trafega pela publicidade digital, e eu entendo um pouco disso porque faz parte do meu ofício, 1,1 trilhão de dólares. Imagine isso em reais. Em 2023 e cada vez mais crescente. Nas redes sociais, mais de 250 bilhões de investimento em mídia, nas mídias sociais. Para 2025, houve, em 2023, uma projeção de 734 bilhões de reais, de dólares, aliás, em publicidade digital. Você entende a dimensão do nosso adversário? Do que existe como contexto, que é o que nós temos que enfrentar individualmente enquanto tentação? São ROI de cada $1 investido, ele retorna no mínimo $5 de retorno de receita. Então o volume de publicidade digital é um dos melhores de qualquer outra forma. E eu digo para vocês que tem alguns setores que dão muito mais. Na média, por exemplo, das campanhas que eu administro, eu persigo a cada R$1 retornar em R$10 de faturamento. Então não é uma coisa voluntária, não é uma coisa aleatória, não é um contexto. Eu quero trazer essa questão financeira para entender o quanto de investimento existe para que você tenha em suas mãos um celular. Como projeção para 2025, 185 bilhões. E aí existe a economia dos criadores de conteúdo, que é os influenciadores que vocês conhecem. O Instagram e o TikTok concentram mais de 80% dos investimentos. E só no Brasil existe 148 milhões de identidades em redes, para uma população de 220. Qual que é o efeito negativo que já foi identificado cientificamente? Primeiro, a OMS aceitou o que se chama de dependência digital, o vício digital. O uso compulsivo ativa os circuitos de dopamina semelhantes à droga. Então, quando você atende a toda a notificação do celular, a dinâmica e a usabilidade das redes sociais são feitas para ter um efeito rápido e efêmero. Então, rola a tela para ver o próximo uns 30 segundos ou 1 minuto de vídeo, ou a próxima imagem. Ele também traz distorções de sono. 70% dos jovens em uma pesquisa relataram pioras do sono devido ao uso noturno de telas. Também existe a dificuldade de trazer a baixa estima, ansiedade, angústia pela comparação social, porque traz o maior risco de depressão, de ansiedade e de baixa estima. Déficit de atenção. Superexposição digital fragmenta a nossa concentração. Mas também nós não temos só os efeitos negativos, temos os efeitos positivos. A conexão social, a agilidade de comunicação, especialmente em crises como a pandemia, permitiram que, através dessa tecnologia e dessa infraestrutura, serviços essenciais e atenção essencial fosse dada e as pessoas pudessem permanecer conectadas e trazer ações efetivas para enfrentamento. Também comunidades de apoio como de saúde, espiritualidade, empreendedorismo, acesso ao conhecimento, a democratização da informação e, acima de tudo, as oportunidades que nós temos
para que nós possamos usar isso para a glória de Deus, propagando o Evangelho de Cristo Jesus pelas redes sociais. Amém? Então, o problema não é a ferramenta, mas é a falta de disciplina e intencionalidade. Nós temos com ela muitos impactos que são importantes, negativos ou positivos. Impactos sociais, campanhas virais, que podem ser para salvar vidas ou para matar vidas. Podemos mobilizar solidariamente. Impactos econômicos, quantos pequenos empreendedores têm alcançado o mundo com seus produtos e serviços, porque são alcançados por ele. Impacto espiritual, quando bem utilizado, quanto que tem sido de evangelismo digital, discipulado online, transmissão de cultos. Olha a pandemia, quanto que nos permitiu permanecermos próximos, pelas transmissões de culto. Hoje, pelas dificuldades que possam ter, as transmissões de culto, mas também tem um contraponto, tem as fake news, tem as polarizações, tem o ódio digital e, consequentemente, o vício. E como tendência para o futuro, inteligência artificial. Brincava com meu filho, não sei porque o pessoal, né, Tiago? Tudo que vai falar hoje é inteligência artificial. A inteligência artificial vai ter o poder de criar, que chama-se inteligência artificial generativa. Ela gera conteúdo. Nós já temos uma influencer de maior que ganha muito mais do que artistas de carne e osso em propagandas publicitárias. Como é que chama? Quem sabe? Marisa de Maior, um negócio assim. É uma personagem criada 100%. Voz, movimento, corpo, tudo lá 100% digital, 100% por inteligência artificial. E aí, nós temos também o risco da manipulação e da desinformação. E temos como tendência também para esse tempo a economia de criadores, mas também temos a preocupação com a regulamentação das redes sociais. Isso é um contexto do tamanho do gigante que nós temos que enfrentar. Portanto, nós não podemos ser ingênuos naquilo que nós precisamos trazer como enfrentamento para enfrentar esse gigante, como ele atinge ou influencia ou prejudica a minha vida com Deus. Como disse, as mídias sociais, criadas para facilitar a comunicação e conectar as pessoas, elas podem se tornar um grande tropeço na minha vida espiritual. É nesse contexto que nós voltamos às palavras de Efésios capítulo 5, esses 3 versículos do capítulo 15, do versículo 15 até o versículo 17. Portanto, tenhamos cuidado com a maneira como vocês vivem. E aqui chama atenção para que não vivamos como tolos, mas como sábios, e a gente possa aproveitar bem o tempo. Vou dizer como, o que ele quis dizer, o apóstolo Paulo, ao escrever isso, porque os dias são maus, e nós precisamos então, por essa razão, não ser tolos, insensatos, ingênuos, mas nós precisamos procurar entender e compreender qual é a vontade do Senhor para nós. Primeiro de tudo, em 3 tópicos bem rápidos aqui, a realidade da tentação digital. Quando Paulo diz, tenhamos cuidado com a maneira como vocês vivem, Paulo nos lembra que a vida cristã, ela deve ser vivida com foco, com atenção. O verbo grego aqui transmite a ideia de andar cuidadosamente, como quem caminha sobre um terreno perigoso. Lá na Europa existem algumas regiões em que ainda hoje existem minas adormecidas no meio do solo. São isolados esses lugares, ou volta e meia acontece um acidente de que alguém pisa naquela mina terrestre e aquilo estoura. O texto que Paulo fala, quando ele fala assim, olha, tenham cuidado com a maneira como vocês andam ou como vocês vivem, é essa cautela de você pisar em terreno perigoso. É como se você estivesse num telhado de eternite e você ter muito cuidado onde você põe o pé, porque senão você vai desmontar de lá para baixo. Isso é a ideia que ele traz. O ambiente digital, meus queridos irmãos, é um peixe cheio de espinhos. Eu gosto de comer peixe, mas não gosto de espinho.
Pode ser uma carne boa, né, Angelita? Pode ser um sabor bom de alguns peixes, porque ela tem um tipo de peixe que ela gosta, né? Mas eu prefiro aquela filé de merluza para cortar e já jogar para dentro e comer. Olha o almoço chegando. O ambiente digital, ele é cheio de armadilhas modernas. Primeiro isso, que é o vício de rolar a tela, aliás, sem propósito nenhum. Primeiro de tudo, você não tem como você não dizer: não, eu não sou viciado, não, isso não me pega, eu tenho só para o essencial, só para me comunicar com a minha família, eu tenho só para isso. Não tem como, irmãos. Esse dispositivo, eu estou falando do ponto de vista tecnológico, como um especialista em tecnologia que eu sou. Existe o que se chama de UX UI, que é a experiência do usuário e interface de usuário. Todo esse mecanismo foi construído para te viciar. Então é a mesma coisa quando você come muito comida de fora. Como é que é a substância que coloca, que o pessoal fala que é salito, não sei. Salito. Não tem como você não ter os efeitos contrários se você come todo dia fora, não é assim que faz? Existem muitas coisas na indústria, e aqui nós estamos falando de trilhões de dólares. Nós estamos falando das 5 empresas mais poderosas do mundo, que o seu patrimônio é muito maior do que a Vale do Rio Doce, que tem que escavar, que tem que ter mecanismos enormes ali para poder tirar minério da terra, do que a Petrobras, do que qualquer outra indústria agropecuária, que são essenciais para a vida, da indústria de alimento, de vestuário, de habitação, de construção. São empresas de tecnologia. A única coisa que elas têm para elas obter receita é a sua atenção, é a minha atenção. Tudo é construído para garantir a sua atenção. Não tem nenhuma moralidade definida ali por boa vontade, a não ser a regulamentação jurídica, a não ser a exigência de cada país. Se você acessar o YouTube aqui no Brasil, você vai ter permissão a determinado conteúdo. Se você acessar o YouTube lá na Tailândia, onde a prostituição e o tráfego humano para prostituição é maior, você vai ter outro conteúdo disponível para você. Então, o mundo digital, o ambiente digital, ele foi proporcionado para criar vício. E um dos simples é rolar a tela. Rolar a tela. Rolar a tela. A comparação constante também com a vida dos outros faz com que a gente perca aquilo que é de mais importância. Ontem eu fui numa reunião de negócios e a pessoa falou comigo de um negócio que ele está construindo de benefícios de RH, aí, benefício de saúde e mais ali. E uma coisa dentro do propósito que ele colocou na empresa, porque é uma empresa bank, se chama Business as Mission, uma empresa tem um negócio com missão. Ele falou assim: nós estamos cooperando para que as pessoas não percam a sua identidade e propósito de Deus. Por isso nós trabalhamos o conjunto de benefícios para isso. Mas essas Big Techs, as 5 Big Techs maiores, Microsoft, Apple, Google, Meta, e tem mais outra que eu esqueci, né? Elas não têm esse propósito. Então também, quando eles colocam ali a constância de você olhar para as redes sociais e falar: mas todo mundo viajando e eu não. Ô Deus, todo mundo prosperando, promovido e eu não. Olha que lugar bonito que a pessoa está. E eu não consigo. Nós temos essa mina colocada, que é a comparação constante com a vida dos outros. Nós também temos o bombardeio de ideologias constantes e contrárias à nossa fé, que são a normatização do pecado, e muitas vezes a defesa, assim como existe a apologética, que é a defesa da fé, existe também a defesa de ideologias contrárias à vontade de Deus, à doutrina do Senhor. O pecado também, e outra mina, é que o pecado é facilmente acessível a um clique de distância.
Eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu tenho certeza que os senhores prezados que aqui estão não vão ter coragem de levantar a mão. Mas quem fala, responde para si mesmo aí dentro, principalmente os homens aqui, já pegou uma revista pornográfica em suas mãos? Ou uma mais suave, uma Playboy na vida? Ninguém vai levantar a mão, né? Claro. Mas você respondeu para você mesmo. Mas hoje o pecado ele está muito mais acessível a um clique de distância. Você já imaginou isso? Né? Para você ter, como por exemplo, antigamente, olha só como é que nós mudamos, hein? E graças a Deus, talvez mudamos um pouquinho para melhor. Mas se você mandava o seu carro numa oficina, em algum momento, em alguma dessas oficinas, você encontrava um pôster, um calendário. Hoje, você está aqui. Existem alguns celulares que você pode pôr uma tela antirreflexiva, que nem quem está do teu lado consegue ver o que você está assistindo ali. Porque fica preto. Só precisa, acho que é 90 graus, não, é 45 graus, ele já escurece a tua tela e ninguém vê. Kelly Inderman, que fez uma série falando sobre redes sociais, que está na Right Now Media, ele observa que muitas vezes as telas, elas se tornam os nossos ídolos modernos. Por quê? Porque nós buscamos na tela conforto, distração, validação, e quando deveríamos buscar em Deus? E o conceito básico do que é um ídolo é qualquer coisa que você dá vida, não tendo vida, e que você recorre para ser ajudado em tempo oportuno, quando deveria buscar a Deus. Parou para pensar nisso? O ChatGPT pode ser o teu ídolo, que é uma ferramenta útil, extremamente útil. Quase um bom percentual do meu tempo de trabalho hoje é as telas abertas com inteligências artificiais, inclusive o ChatGPT, para produzir documento, para transformar essas situações. Mas ele pode se tornar o teu ídolo quando você busca ele para um conselho. Tem pessoas usando o ChatGPT para terapia, pessoas buscando ele para orientação sobre seus relacionamentos, orientação, tratando como se fosse um ser humano. Essas são as coisas, as questões que nós temos como o risco das redes sociais, a realidade da tentação digital. Por isso, quando Paulo fala aqui, ele fala, tende cuidado como vocês andam. Logo mais nós daremos algumas recomendações a respeito disso. Mas pergunte para si mesmo internamente agora no seu coração, o que tem controlado mais a sua mente e as suas emoções? A palavra de Deus ou as redes sociais? Também Paulo vai falar no versículo 16, aliás, que nós devemos aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Quando Paulo fala de aproveitar o tempo, ou em algumas traduções trazem remindo o tempo. Ele usa a expressão exagorazo, que significa literalmente remir, comprar de volta. Sabe aquela história de você falar assim, que eu vou correr contra o tempo? Olha, eu preciso correr contra o tempo. Não é assim? Essa expressão? Ou eu preciso recuperar o tempo que eu perdi em alguma coisa. Comprar de volta. Então ele está dizendo que não desperdice o seu tempo, mas devemos investir o nosso tempo com propósito. Amém, irmãos? Quanto tempo de tela você tem? Cada celular tem nas suas configurações uma parte ali das configurações que te mostra quanto tempo você está gastando de uso do celular e das aplicações que você usa. Paulo usa aqui essa expressão e nos dá uma noção de que o tempo é um presente de Deus para nós e ao mesmo tempo um recurso limitado. Tem que haver uma compra do tempo. Quando ele diz remir o tempo, é remir ou comprar de volta o tempo. Então nós temos as mesmas 24 horas por dia, os mesmos 60 minutos por hora, os mesmos 60 segundos. E quantas vezes nós temos que usar, quando nós trabalhamos, né? Entendendo essa limitação, que é um recurso limitado. Ele não é um recurso ilimitado. E é um recurso que eu não tenho como compensar ou recuperar.
Passou-se o tempo. Chegou o final do dia, eu costumo falar, eu tenho uma expressão, a Angelita e o Tiago sabem, e eu falo para eles assim, hoje eu fui galinha. Mas não é aquilo que vocês estão pensando não, tá? E aí tem dia eu falo para eles assim, hoje eu tô águia. É porque a galinha fica ciscando, parece que não cata nada. E às vezes eu fico assim, abro uma tela, começo a fazer, começo uma tarefa, não termino, vou para outra, depois sou interrompido, tenho que atender uma pessoa. Aí eu falo, nossa, hoje eu estou galinha. Por quê? Porque eu estou ciscando e não vai para frente. Mas tem vezes que eu estou águia, porque de longe a águia já vê, ela vai direto ao ponto. Então nós temos que entender, irmãos, que o nosso tempo, ele é precioso. A palavra de Deus diz que Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro. Está lá em Salmo 139. Então nós temos que pensar na nossa biografia, que está sendo escrita por Deus. Porque Ele tem nos proporcionado as mesmas 24 horas, Davi, que é para você e para mim. E o Davi, eu sei, acorda de madrugada, cedo, e começa a trabalhar, e vai até o fim do dia, com esse vigor de quantos anos? 72 anos de idade. Eu quero chegar a essa idade com esse vigor, e dos demais aí anciãos que aqui estão, pela graça de Deus, mas nós temos que remir o nosso tempo, temos que investir. Nós falamos sobre investimentos e reservas, aí fala reserva, tem um artigo que uma vez eu vi, reserva financeira, reserva social, reserva física, porque nós temos que preservar aquilo que Deus nos dá, o corpo e o tempo, no momento presente. Às vezes nós, infelizmente, e eu estou falando para os irmãos aqui, porque eu estou sujeito exponencialmente às telas, ao vício, ao consumo. Tudo isso que eu estou falando aqui é recado de Deus para mim. Quando eu comecei a estudar para fazer essa palavra, fala primeiro a mim, porque eu profissionalmente trabalho com isso. E não estou isento de me tornar viciado para o mal. Eu lembro de uma história que a pessoa contou, e era dentro de uma situação em que uma jovem, ela foi trabalhar numa empresa de tecnologia, e ela foi trabalhar no setor da empresa de tecnologia de mediação de conteúdo, desses conteúdos ilícitos, daquela rede social, dessas big techs. E ela depois foi trazer o entendimento, foi trazer o testemunho de que ela se tornou viciada em conteúdo pornográfico, por ter que ver e desaprovar, ver e cancelar. Então isso é possível também, mesmo que eu fale assim, não, meu tempo de uso, eu tenho que disputar isso lá, quando eu falo com o Tiago, com a Natália, não, meu tempo de uso é grande, mas a Angelita sabe que se eu não me policiar, e algumas vezes eu vou gerenciando isso, eu posso ficar até a madrugada no celular, e acontece, irmãos, não é posso, não, acontece. Então eu também preciso entender, e quando eu vi isso daqui, falei, nunca pensei, porque eu costumo pegar a exegética, a hermenêutica, ir lá no grego da coisa, não ficar aqui falando grego ali para tal, mas para entender mais profundamente que seja uma frase do versículo. E quando falou que o tempo tem que ser remido, presbítero Osiel, recuperado, é porque eu já estava para ser morto por Cristo, por causa da ira de Deus. Concorda comigo? Não era nem para eu nascer. A Bíblia diz que em pecado eu fui concebido, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Já havia um X assim, condenado à morte. Mas Cristo desceu dos céus, desceu à terra, morreu por mim, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, para que se estendesse o direito de viver. E não só esses tempos que eu terei aqui, mas também esses tempos que eu terei além, que são os tempos com o Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos estar atentos a respeito disso. O tempo é um presente de Deus. E cada minuto gasto sem propósito nunca poderá ser recuperado. Por isso que Eclesiastes, ele vai falar a respeito disso para nós. Quando você olha lá em Eclesiastes, é muito bonito aquele texto poético de Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí começa uma lista das coisas. Eu gostaria que você em casa fizesse o dever de casa. Vou deixar uma lição de casa para vocês.
Abram, não agora, não precisa abrir Eclesiastes 3 não, que a gente já vai passar para os próximos versículos e concluir essa mensagem. Mas abra Eclesiastes, capítulo 3. Veja tudo que é a existência humana no capítulo 3. Há tempo de abraçar, tempo de soltar, tempo de viver, tempo de morrer. Pega a lista do tempo para quê. Tenta encontrar dentro do Eclesiastes 3 se existe algum item que está fora dali. Ah, aqui não falou de tal coisa. Aqui o Eclesiastes 3, de uma forma poética, ele fala de tudo que compõe a existência humana. Então há tempo para todas essas coisas. Depois que você fizer essa validação, essa leitura, e validar que ali está falando de todas as áreas da vida, você tenta procurar nelas algumas coisas que é que nem, por exemplo, alguém aqui conseguiria aprender a andar de bicicleta por correspondência ou por um curso online? Teria como? Andar de surf, aprender a surfar, saltar de paraquedas, Dinho. Existem coisas na vida que as telas não nos trazem, irmãos. Só podemos viver elas vivendo, existindo, usufruindo, porque o Senhor Jesus Cristo garantiu os seus dias de vida. Se você vai, cada vez que você vai completando um ano de vida, Breno, você tem que dizer assim, mais um ano, é um bônus, porque não era nem para você ter nascido, porque por causa do pecado, o salário do pecado é, mas Jesus Cristo nos deu vida. Então cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, é um presente de Deus para mim e para você. Precisamos atentar para isso. Se eu cheguei a 52, você chegou a 30, outro chegou a 15, outro chegou a 72, outro chegou a 86. Eu estou me tornando muito sensível na minha relação com a minha mãe, porque me veio em mente que 86 anos é muito tempo de vida. E não é a meia idade, eu ainda estou esperando chegar aos 100 anos, então tem mais 50 para frente. 86 anos de vida, quanto que tem pela frente? Então estou me tornando mais sensível com a necessidade de entendermos a questão da dinâmica do tempo. As estatísticas mostram que muitos passam mais de 4 horas por dia em frente às redes sociais ou em uso de tela. Essa é a estatística, pesquisa mundial da Organização Mundial de Saúde. E eu tenho dúvida se você não vai ser um pouco mais que isso ou apenas um pouco menos que isso, se você ir lá nas configurações do teu celular e você ver realmente ali o consumo que você tem. Isso significa que são 60 dias no ano. Dos 12 meses do ano, 2 meses, aliás, no português correto. Você viu, né? 2 meses você está na frente da tela. A gente costuma falar do tanto que a gente paga de imposto, né? A gente fala assim, a gente trabalha 4 meses no ano para pagar os impostos, depois a gente trabalha para nós. Olha as telas aí ocupando espaço. E não dos impostos, mas de Deus. Olha a desfeita, a rejeição indireta que nós temos do tempo de comunhão com Deus. Por isso, irmãos, as redes sociais também podem ser ferramentas. Contudo, aliás, as redes sociais podem ser ferramenta para discipulado, para o cuidado. Nós dizíamos numa reunião com os presbíteros, da gente estender cada vez mais a cultura do cuidado mútuo. Então as redes sociais podem me permitir estar presente. Tinha pessoas aqui que a gente queria estar mais próximo, pessoalmente, visitar, não consegui, fiquei enrolando, não consigo tal. Mandei mensagem. Estou orando por você, não tive tempo ainda aí, mas recebo o meu áudio. E é porque realmente eu orei por aquela pessoa. É porque realmente eu pensei naquela pessoa. Não só naquele instante, mas há vários dias estava pensando. Então olha a facilidade que ele tem para que nós possamos estar assim juntos. Para a proclamação do Evangelho, para encorajamento mútuo. O problema não é o recurso, irmãos, em si,
mas a falta de disciplina em como usá-lo. Por fim, versículo 17, Paulo vai chamar a atenção para que nós possamos usar, não sejam insensatos, mas procurem aprender qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós sejamos mordomos fiéis do tempo que Ele nos deu. E isso significa estabelecer prioridades. Mateus 6,33 vai dizer: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Então você tem que se preocupar em tudo que você vai fazer, em tudo que chama a tua atenção, em tudo que você atribui valor, é para o reino. Como que isso se enquadra dentro do reino? E quando a gente fala reino, é a soberania de um rei, que domina e determina o que tem que ser. Amém, irmãos? Então nós temos que ter desse sentido. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus chama os discípulos para um momento intimista de oração, depois os encontra dormindo, ele alerta que o espírito está pronto, mas a carne... Então vigiai e orai, porque nós precisamos permanecer vigilantes, porque é de maneira sutil. O adversário das nossas almas não precisa fazer a gente pular o muro para o lado dele. Eu até vou falar das redes sociais, tem um perfil ali que aparece no meu feed, e é uns vídeos engraçados, um fazendo o papel do inimigo e o crente. E aí chega ele e fala assim, o outro tem um anjo do lado de cá e fala, vem para cá, vem para cá. E ele, não, eu estou bem aqui, eu sou ateu. Aí chega o inimigo, fala, meu amigo, ele fala, ué, você não vai falar para ele para o outro lado? Ele fala, não, estou tranquilo, aqui já é meu, você já está em cima do muro, já é meu. Então temos que tomar cuidado, vigiar e orar, e investir em relacionamentos que edifiquem. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, vai falar de uma das coisas que nós precisamos atentar, irmãos. Rede social, como nós dissemos, o conceito de rede social é conectar as pessoas em interações e relacionamento, mas não é a mesma coisa que pessoal. Hebreus capítulo 10, versículo 24 vai dizer assim, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de algum, pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Precisamos criar intimidade, comunhão entre irmãos, viver como corpo. E isso não se aprende por correspondência e nem em vídeo online. E nem em vida online. Não é a mesma coisa. Você está doente, está muito gripado num tempo frio como esse, talvez seja propício que você se repouse, se preserve e preserve a comunidade. E você assista o culto online. Mas se possível, se você está em condições, é aqui que nós vemos a manifestação da glória de Deus. Amém? O cristão não é chamado a fugir do mundo digital, mas a viver nele com a santidade e sabedoria. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, vai nos lembrar que não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso significa que até mesmo online, nós devemos refletir Cristo em nossas postagens, comentários, curtidas, interações, entendendo que a mordomia do tempo é uma expressão da obediência a Deus. Quem administra mal o tempo, administra a própria vida mal diante do Senhor. Por isso, vamos fazer algumas aplicações básicas para encerrar, antes da nossa oração. Fique de pé, nós vamos fazer essa aplicação aqui de pé. Avalie, faça uma avaliação pessoal. Como você tem usado o seu tempo, as suas redes sociais refletem mais a Cristo, ou mais o mundo, ou mais o seu próprio interesse? Decida, coloque limites no uso das telas. Tem tecla lá que é um botãozinho de foco, aí ele tira todos os aplicativos que tiram sua atenção. Desative notificações, você não precisa delas. Determine horários para você visualizar as suas mensagens ou navegar pelas redes sociais. Estabeleça momentos também de jejum digital.
para investir em oração, em leitura da Bíblia e relacionamento com a família. Eu trabalho muito com números e é sempre um indicador para saber se está indo bem sucedido ou não. Compare o tempo de tela com o tempo de oração, de leitura da Bíblia e de comunhão com os irmãos que você está tendo. Faça sempre esse comparativo. E por fim, irmãos, use as redes sociais, redima as redes sociais. Redimir é resgatar para a glória de Cristo Jesus. É trazer de volta aquilo que não está sendo para a glória de Deus, é remir para que seja da glória de Deus. Então redima as redes sociais, use elas como uma ferramenta de edificação, compartilhe a palavra, encoraje pessoas, seja luz no ambiente online. O tempo é um presente precioso que Deus nos dá, em porções exatamente iguais para cada um de nós. Que as redes sociais não sejam ídolos, senhores, mas que eles sejam instrumentos e servos para que nós possamos fazer a glória de Deus ser refletida em nossas vidas.